Pontos interessantes para a gente comentar nesse vídeo aqui, galera. A vitória aí sobre o São Bernardo, né? A repercussão também da coletiva do Crespo. E essa troca do São Paulo com o Corinthians, né? Alisson podendo aí ir para o rival, isso pode ser decidido hoje, inclusive, né? E como os jogadores do São Paulo estão respondendo ou responderam dentro de campo aí o jogo contra o São Bernardo, apesar de toda a briga política do São Paulo. Então tem pontos aqui interessantes para a gente comentar aqui, para a gente começar. Já vou começar, inclusive, né, fazendo aquele de sempre pedindo a sua colaboração, né, o nosso merchan. Se inscreva aqui no canal Tricolor de Coração, deixa seu like, compartilha esse vídeo e não esquece de ativar o sininho das notificações. A sua participação aqui é muito importante. Gostaria, inclusive, que você comentasse aí o que você achou do jogo. Ah, e detalhe, você acha interessante uma troca envolvendo Alisson e um outro lá jogador do Corinthians vindo, né, chegando no São Paulo? Importante a gente comentar isso aqui. Inclusive, já vou começar nesse ponto aqui com vocês, a gente falando do jogo que o Alisson, inclusive, não foi relacionado para a partida exatamente por conta desse imbróglio aí, dessa negociação. Mas vamos falar um pouco do jogo aqui, galera, porque o foco aqui é o seguinte: jogadores pressionados, o impeachment do Casares hoje, podendo ocorrer hoje, né, ou ele até renunciando, a verdade é essa. Só que dentro de campo, os jogadores deram uma resposta diferente daquilo que, inclusive, alguns da mídia tradicional falavam que até poderia ser o último jogo do Crespo, que os jogadores não estão com o Crespo, que os jogadores não gostam do Crespo. O que a gente viu, pelo menos dentro de campo, foi uma postura diferente. E essa postura aqui também vale a gente ressaltar a entrega dos jogadores dentro de campo. O Morumbi vazio, a gente pode dizer vazio, aproximadamente quase 17 mil torcedores, para uma torcida que está acostumada a ver no mínimo 40 mil torcedores por jogo até em Campeonato Paulista. Também, né? Um pé d'água em São Paulo, chuva a partir da tarde até o horário do jogo, muita chuva, que inclusive prejudicou até o desempenho do São Paulo, que é um time superior ao São Bernardo, inclusive um time mais leve, mais técnico, o time do São Paulo, só que a chuva deu uma equilibrada nisso. E nesse equilíbrio, o São Paulo teve muita dificuldade para jogar. O Lucas, a gente vê ainda que não é aquele Lucas que a gente espera, né? Um Lucas meio fora de forma. A gente viu um Caleri entrando no segundo tempo, e isso eu acho que é um ânimo de injeção, inclusive para a torcida, que pede por reforços, e o Crespo já deixou claro que ele quer reforço. Agora, uma coisa é o Crespo querer, outra coisa é chegar esses reforços. Mas podem chegar, né, galera? Eu acredito que, inclusive, vão chegar pelo menos uns dois. A gente viu o Crespo mudar a formação, sair daquele habitual 3-5-2, de certa forma manjado, enjoativo, né, que vinha acontecendo. Ele jogou talvez um 4-3-3 falso, variando para um 4-2-3-1, e o São Paulo eu acho que correspondeu a isso. E aí quando você vê o Crespo jogando para um 4-2-3-1, onde o Lucas jogou pela direita, o Ferreirinha pela esquerda, e o Lucas Moura seria esse centralizado lá na frente com o Tapia, esse time do primeiro tempo. Mesmo que o Tapia não seja ideal, a volta, colocando o Caleri ali, eu acho que vai dar mais encaixe para esse jogo. Agora, jogar nesse 4-2-3-1, para mim, tem um jogador aqui que a gente vai comentar, inclusive, que ele é decisivo nesses momentos, e ontem ele salvou o São Paulo, que seria, de certa forma, um vexame. Você empatar com o São Bernardo no Morumbi, não deixaria de ser. Só que o Luciano, sempre muito criticado, ele foi lá e fez o gol contra o São Bernardo e deu a vitória para o São Paulo. Só que num 4-2-3-1, eu pergunto, onde que o Luciano joga nesse time? Já que o Luciano não é o meia, o Luciano não é ponta. O Luciano seria um falso 9, mas aí você fala, mas o Caleri voltou. Aonde que o Luciano joga nesse time? O Dorival, que jogava no 4-2-3-1 e foi campeão da Copa do Brasil, aqui vale a pena a gente ressaltar isso. O Dorival sacou o Luciano para colocar o Lucas. Só que agora é um outro momento. Quem está jogando bola é o Luciano, não é o Lucas. Não vamos esquecer isso aqui. O Luciano, há muito tempo, ele vem sendo mais produtivo do que o Lucas Moura. Ah, o Lucas é mais jogador, o Lucas é isso, o Lucas é aquilo, mas dentro de campo, quem está jogando é o Luciano, não é o Lucas. Então, se futebol é momento, momento é do Luciano, não é o momento do Lucas. E eu não estou aqui defendendo a titularidade do Luciano, mesmo que pudesse defender, como eu repito, hoje quem joga mais é o Luciano. Agora,
A questão que fica dentro de campo também, nas beiradas, é se Ferreirinha e Luca podem ser titulares desse time. Não à toa, tá? O Crespo tem indicado jogadores que jogam ali com os pés trocados, por exemplo, o jogador lá do Boca Júnior, que joga pelo lado direito e é canhoto. Tem outro lá também dos Estados Unidos, no New York City, que joga lá, que joga também pelo meio e pela beirada, e também é canhoto. E aí, para você jogar no 4-2-3-1, interessante hoje, o futebol moderno, é esse jogador de pé trocado. Inclusive, o Crespo fala que pode mudar a escalação. Não significa que vai ter acabado o 3-5-2, não vai jogar mais com 3 zagueiros, mas isso pode ser mudado daqui para frente. Inclusive, ele pedindo reforços para que esses jogadores se adequadem a esse novo esquema. Porque Luca, por mais que seja uma promessa, eu ainda não acho que seja o jogador para ser titular ali ainda na posição. Mas ele tem que ir jogando para ganhar minutagem, ganhar experiência. E vamos lembrar também que esses jogadores, tá? Como Luca, como Paulinho, como Pedro Ferreira, que são jogadores que estavam jogando a Copa São Paulo e agora devem ficar de vez integrados ao elenco principal, são jogadores que o São Paulo pretende negociar. Então, se não trouxer ninguém e ficar com eles, acho um risco perder esses jogadores no meio da temporada. Então, se estiver pensando em negociá-los, é melhor já trazer alguém também para que já seja preparado para jogar ali. E o Crespo já pediu, galera, ele já deu a letra, porque ele sabe o que vai acontecer. Então é isso. Dentro de campo, um São Paulo que venceu, um São Bernardo, mas um São Paulo ainda com muitos problemas. Repito, galera, o Luciano ontem foi solução. Quero saber onde o Luciano vai jogar nesse time aí com a nova formação. O que vocês acham? Comenta aí. Fique à vontade aí para vocês comentarem. Como que o Luciano joga num 4-2-3-1? Seria ele o falso meia? Ou o falso atacante, o Caleri? Onde que joga o Lucas Moura? Joga o Lucas lá para a direita? Joga o Lucas para a esquerda? Enfim, tô curioso para saber como vai ser essa nova formação do Crespo, se ele vai jogar no 4-2-3-1 ou no 4-4-2. E do lado esquerdo também a gente tem o Ferreirinha, que oscila muito também. Agora, detalhe: pelo meio, galera, o Crespo ontem poupou o Marcos Antônio. O Crespo jogou com o Pablo Maia, eu acredito que foi poupado. Espero que não tenha sido aí algo do São Paulo estar negociando o Marcos Antônio com o Flamengo, pelo amor, hein? Poupou também o Alan Franco, certo? Ou pela lateral direita, jogou o Cedric de novo, né? O Mike está suspenso. E pela lateral esquerda, jogou o Wendel. No segundo tempo, cansou, né? Muito tempo parado, voltava de lesão. Entrou o Nicolas, lateral esquerdo, que é bom lateral por sinal também, tem apenas 18 anos e tem muito para melhorar. O São Paulo de ontem do meio, eu gostei muito do Danielzinho, muito volume de jogo e num campo pesado. Isso mostra que um campo mais leve, um campo em condições de jogo, esse jogador tem muito para crescer. Eu só quero entender também onde que vai jogar Danielzinho e Marcos Antônio se eles jogam juntos, galera. O que vocês acham? Eu tô deixando essas perguntas para vocês responderem aí, que são coisas que a gente ainda vai ter que ver se realmente vai acontecer Marcos Antônio e Danielzinho junto, que são jogadores de baixa estatura, jogadores que não são cãos ali de guardas, não são aqueles volantes pegadores, né? Então tem esse detalhe. Obviamente, com eles em campo, acredito que fica um time mais técnico, um time também com menos pegada. Lembrando que se o Crespo abrir mão dos 3 zagueiros, a defesa do São Paulo também fica mais exposta e com 2 volantes, que são mais meias do que volantes, podemos dizer assim. Então existe aqui uma esperança de melhora de um time, mas existe também uma preocupação com certas posições. Segundo atacante, meio atacante, um meio atacante pelo lado direito. E seria interessante, na minha opinião, o São Paulo concentrar forças para trazer um meio atacante, um cara diferente para jogar nesse meio de campo do São Paulo. Falando em trazer meio atacante ou um jogador diferente, saindo um pouco aí do campo do jogo, São Paulo e Corinthians, hoje, representantes, eles têm uma reunião hoje à tarde, na parte da tarde, do dia 16/1, ok? Para confirmar se o Alisson vai para o Corinthians ou não. A tendência é que o Alisson vá para o Corinthians. Inclusive, há fontes internas dizendo que o Alisson já teria acertado as bases, teria aceitado se transferir para o Corinthians. Vamos aguardar. O Corinthians colocou uma lista de nomes possíveis que aceitaria negociar uma troca com o São Paulo.
vai o Alisson para o Corinthians e o São Paulo tem uma lista lá de 3, 4 nomes para escolher. Vamos ver. Você é a favor dessa troca, Alisson no Corinthians ou um outro jogador? Se fala no José Martínez, se eu não me engano ele é peruano, né? Mas será que o Corinthians aceitaria trocar ele também pelo Alisson? Detalhes, melhor dizendo, que a gente vai saber hoje, mais tarde. Mas tudo indica, hein, que o Alisson vai ser jogador do rival, jogador do Corinthians. O Crespo falou na coletiva exatamente que não colocou o Alisson para jogar, não relacionou, por conta dessa negociação dele com o Corinthians, essa transferência dele para o Corinthians. Então, galera, não foi nem relacionado. Tudo indica que o Alisson hoje está com o pé lá no Corinthians, né? Aí entra aquela questão, né? O empresário do jogador, que São Paulo deve dinheiro. Olha, o jogador que quer jogar Libertadores. Ah, o Dorival pediu, porque o Dorival morre de amores pelo Alisson. A melhor fase do Alisson foi com o Dorival no São Paulo, jogou de segundo volante em 2023, que não se lembra, jogou muita bola como segundo volante, o cara que foi cogitado para a seleção brasileira, estava muito cotado ali, inclusive a algumas convocações. Então o cenário é esse hoje, o São Paulo fazendo talvez mais trocas para buscar reposições, para reforçar o elenco. E, só para a gente encerrar aqui, a saída do Casares hoje, impeachment ou afastamento, renúncia, enfim, galera, a partir da semana que vem vai proporcionar ao São Paulo voltar a algumas negociações que estavam travadas, como um meio atacante, como outro atacante, um volante, como saídas também do São Paulo, um outro jogador ainda pode ser vendido. Então a saída do Casares é muito benéfica para o São Paulo, lembrando que ainda estamos no mercado da bola e o São Paulo precisa reforçar esse time também pensando no Campeonato Brasileiro. A gente está falando em dificuldades no Paulista, imagina o Campeonato Brasileiro que vai começar agora no final do mês e o São Paulo estreia exatamente contra o Flamengo. Imagina as nossas dificuldades juntando Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. O elenco curto do São Paulo hoje, eu acredito que não seja o suficiente para suportar essa temporada. Hoje, então, às 18h30, nós, do programa Tricolor de Coração, eu, Drexel Rodrigão, estaremos lá no Morumbi para acompanhar, para cobrar, para pressionar, então, pela renúncia / impeachment do Casares. A torcida vai comparecer em peso. E estaremos também no programa Tricolor de Coração, ao vivo, ok? Os nossos amigos da Jangada Tricolor, o Marcelão, o chefe, eles estarão no comando da bancada e nós estaremos trazendo informações ali ao vivo para vocês em tempo real de tudo que estiver acontecendo lá no Morumbi nessa votação. Galera, deixa o like, fortalece aí, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a reativar aqui, né, o engajamento desse canal e a sua participação é fundamental, beleza? Eu sou o Big Tricolor, aqui quem faz também é o Drex Tricolor, é o Rodrigão do Papo Tricolor e também o Marcelão do Jangada Tricolor. Nós quatro compomos essa bancada aqui, esse canal, que sempre vai estar trazendo informações do nosso São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, galera. Forte abraço. É nóis. Vamos São Paulo.